iniciou então a colonização na região de Dourados como Colônia Agrícola de Dourados, iniciada pelo presidente da República, Getúlio Vargas, que deu ênfase à colonização aqui nessa região, solicitando às pessoas, através de rádios, da mídia da época, para que viesse para essa região em busca de terras ociosas que aqui estavam. Então foi vindo pessoas de várias regiões, principalmente os nordestinos, e foram se assentando às margens esquerdas do Rio Dourados, em busca dessas terras. Estavam dando o lote para o povo, porque naquele tempo falava lote, sim, vamos tirar um lote. Então, aí foi por isso que eles vieram. E aí tirou, meu pai tirou, meu avô, todo mundo ganhou naquele tempo, né? E aí, primeiro nós ficamos aqui na beira do rio. Quando então, cerca de 450 homens invadiram a margem direita em busca de terras para iniciar essa colonização por conta própria, porque o governo estava demorando muito para a demarcação. E a planejada era Glória de Dourados. Jataí também aconteceu, mas Fátima não foi planejada, Fátima foi invadida. A fundação dela é 11 de dezembro, a criação, né? Mas o 9 de julho foi a data da invasão, onde algumas famílias dizem 350, outros falam que eram mais de 400 famílias. Essas famílias que estavam com aquela vontade de atravessar o Rio Dourados de qualquer maneira para fazer a demarcação desse lado, invasão do lado de cá do rio. Mas como atravessar o rio, se já havia iniciado o processo de colonização aqui? Então foi solicitado ao senhor Antônio Vicente Rodrigues, hoje em memória, como ele era encarregado da carpintaria da serraria em Indápolis, pela Colônia Agrícola de Dourados, ele foi solicitado que ele construísse uma balsa para essa travessia do Rio Dourados, que antes era através de canoas e jangadas. Então era muito difícil para as pessoas atravessarem para o lado de cá, com mantimentos e animais como atravessar. Então, aqui na monografia do seu José Adalto Nascimento, que também está no meu livro, essa informação, coloca que os moradores, eles tinham muita dificuldade de atravessar o rio, até mesmo porque essa ponte ela foi construída várias vezes, até chegar nessa de concreto, né? Pelo que eu ouvi uma vez, parece que a primeira caiu um raio e pegou fogo. Então elas eram assim, não eram tão seguras, né? E as pessoas utilizavam várias formas para essa travessia. E segundo consta na monografia do seu José Adalto, eles sentiram a necessidade de atravessar, então eles construíram uma balsa assentada sobre tambores vazios. E no caso aqui, o seu Evaristo, se eu não me engano é Evaristo Costa, foi o dono da primeira balsa, né? E a qual ela permitia a travessia dos moradores. E essa travessia, ela não era só de pessoas, era de animais, era de mercadorias. Mas depois que eu tentei convencer o rádio para conversar, bater papo sobre a cidade, sobre o município, o seu Antônio resolveu então contar esse segredinho dele, que foi da construção da balsa. Ele mais um outro amigo, a base feita de tambores com tábuas, vigas, fizeram uma chata, como era chamado aqui, conhecido aqui, colocaram um poste de um lado, de madeira, colocando um cabo de aço, fizeram a travessia do rio, colocaram do outro lado um outro poste e amarraram, né, fixaram ali um cabo de aço. E era gente, era animal, era mantimento que eles traziam, tudo, e muita gente. Como essa balsa, então ela servia para atravessar animais, pessoas, cereais, e a balsa ela tinha um peso que ela suportava em determinado, como o rio estava muito cheio, e o peso era muito além do que ela aguentava. Então, eu acredito que pelos relatos tem acontecido entre final de 53 e 54. Mas eu acredito que seja 54 pelo fato de já ter acontecido a invasão e as pessoas passavam para a margem direita. Gente apavorada, tempo de chuva, alguma coisa assim,
na banca do lado esquerdo da margem do Rio Dourado. Muita gente querendo atravessar ao mesmo tempo, deram às senhoras com as crianças o lugar rápido, mas teve muitos marmanjos ali, pessoas teimando, então foram subindo. Aí o cara chega, colocou um cavalo, colocaram outro cavalo e mais um cavalo, e seu Antônio começou a reclamar que não podia fazer, que estava muito pesado, ele não ia sair com aquela bossa dali. O companheiro dele foi justamente ao contrário, não aguento, o cabo de aço aguenta, isso aqui foi feito há pouco tempo e vamos embora e tal, aí não tem problema, a balsa está beleza. Aí ele pegou e discutiu com esse companheiro dele, ele não ouviu, e assim foi feito o procedimento da passagem do Rio Dourado. Quando chegou ali mais ou menos entre 10, 15 metros rio adentro, rio cheio, aí começou então o naufrágio, o desespero, a gritaria de crianças, senhoras, os animais caindo na água e aquela coisa toda, e pessoas tentando se salvar de qualquer maneira. E aí na hora que o cabo de aço quebrou, o povo se alvoroçou tudo, começaram a gritar, e os animais espantaram e caíram na água. Aí foi quando a balsa começou afundando. Era de manhã, porque a missa era de manhã, a base assim de 8 horas, 10 horas, por aí. Porque naquele tempo nem igreja não tinha, né? O padre celebrava nas casas das pessoas. Mas ela já saiu afundando, porque o peso e aquela correnteza forte, a água já ia passando por cima. Aí aguentou só até no meio do rio, lá o cabo de aço quebrou. Aí foi a maior tristeza do mundo, Deus me livre. Segundo alguns relatos, tinha em torno, aproximadamente, porque a gente nunca pode dizer exatamente que nós não vivemos isso, aproximadamente 43 pessoas. Essas pessoas eram homens, mulheres e crianças, né? Com certeza tinha animais lá também. Não achei esse relato, mas como atravessava todos, com certeza tinha. E daí dessas pessoas só sobreviveu 3. Conta-se também na história de um casal de noivos que haviam se casado e a sua destino foi trágico. A senhora estava ali perto, ali? Estava na beira do porto, assim, e o povo que ia assistir a missa, todo mundo ficou com medo, chorando, as mulheradas tudo com a mão na cabeça, gritando. E eles fundavam e boiavam e davam com a mão, mas quem ia acudir, né? O rio estava pior do que o mar brabo. Aí afundou todo mundo, desceu e se enganchou na rebanceira que tinha na beira do rio. Muitos enganchou, outros desceu e ninguém conseguiu achar. E o senhor que conseguiu se salvar, salvou a mulher e uma criança. E desse episódio tem um caso específico de que uma pessoa conseguiu salvar uma mulher e uma criança, retirar de dentro do rio. O único que se salvou foi esse seu Antônio, que tirou a mulher e o menino junto. Mas o resto tudo morreu. Aí o balseiro também, o balseiro escapou. Os outros tudo morreram. Tanta mulher, a mulher com cabelão. E criança que dá mais medo. O menino que o homem tirou, não sabe nem quem era pai, nem... E morreu então, né? E ele salvou porque ele pegou na perna da mulher e o homem puxou a mulher pelo cabelo. Aí quando foi no 7º dia, chegou o povo tudo para assistir a missa, todo mundo de luto. Aí já tinham tirado
os homens que se engancharam com aquela matulona na costa, tiraram e ali mesmo na beira do rio enterraram. Tem lá o cemitério deles. Eles foram enterrados, né? É, tem. Ali fica perto daquela ponte móvel, não sei se ainda tem. Ficaram por ali. E foi assim que aconteceu. E eu não gosto de passar nem na ponte. Na hora que eu passo na ponte ali, parece que meus pés ficam tremendo. Não piso naquela água. Olha, nós só vivíamos na beira do rio tomando banho. Antes desse acontecimento, né? Que a mãe lavava roupa no rio e durante o tempo que ela estava lavando roupa, nós estávamos tomando banho. Não tinha medo, andava no bote. Tinha o bote também, que atravessava igual a balsa, pelo cabo de aço. E nós íamos trazer almoço para o pai, eu e meu irmão. Aí nós sentávamos no bote e ficávamos com os pés na água, batendo. Não tinha medo de jeito nenhum. Ah, mas depois disso, acabou, nós não atravessava mais. Hoje é importante relatar e refletir para as pessoas do nosso município, que poucos conhecem a história do nosso município. Então eu vou finalizar essa informação justamente com esses versos que o seu Antônio escreveu, que relata assim precisamente o que aconteceu. A tragédia mais triste ocorrida nessa região foi a passagem da balsa, que ainda dói o coração. Quantas mulheres, homens e crianças morreram naquela aflição. Entraram 43 pessoas, foram muito cavalheiras, porém foi contra a vontade do chefe do barqueiro. Parece até que adivinhava que era o dia derradeiro. Estavam no meio do rio quando o cabo de aço quebrou. Entrou água dentro da balsa e os animais desequilibrou. O povo, em vez de ter calma, na hora se apavorou. A correnteza estava forte e todos se desesperaram. Tinham 5 arreios de animais. Neles, muitos se agarraram. Dos 43, somente 13 escaparam. Uns saltavam uns nos outros, naquela aflição. Representava o dilúvio na grande destruição. Parece que aquelas almas serviu de purificação. O caso mais emocionante é o que agora vou citar, de uma criança e de uma mulher que um homem conseguiu salvar. Foi um grande milagre que na história vai ficar.